Boa tarde, pessoal. Vamos então dar início a esse webinar sobre as novas atualizações, as novidades que a gente tem no software. Então, Leapfrog Deal 5.0, com melhorias, com ferramentas novas no Edge. Bem, o que eu tenho previsto para mostrar para vocês uma lista de algumas atualizações. Porém, antes de a gente começar com isso, eu gostaria de simplesmente comentar com vocês que perguntas são muito bem-vindas, podem ser feitas pelo Question Window, aí do aplicativo do GoToMeeting. E também comentar que a gente não tem, infelizmente, o Antônio, ele mudou-se para a Austrália, está trabalhando na Sequent de lá. Porém, por outro lado, temos o nosso recém-contratado, o Vinícius, uma pessoa muito simpática, que igual vai nos ajudar aqui nas demandas e no suporte técnico a vocês. Então, sintam-se à vontade em contactá-lo quando precisarem, da mesma forma que eu também estou disponível para ajudá-los no suporte, e com isso a gente tem essa alteração aqui do time. Bom, vamos lá. O que, em termos de novidades, o que a gente tem é o novo Sequent ID como forma de login no software. Algumas modificações com relação a isso, que a gente vai comentar mais adiante, porém bem significativas. Depois temos a parte de freeze, unfreeze, a parte do processamento, que, como o próprio nome diz, já remete a congelar um processo e, com isso, maximizar a velocidade de processamento em outros. Melhorias na parte de legenda, ou na parte do color map, Geosoft 2D, Grid Import, também temos um link direto com as aplicações Geosoft, de tal forma facilitar as nossas interpretações, poder sempre, cada vez mais, agregar mais formas e ferramentas de melhoria no modelamento. Core Photo Enhancements, também bem interessante, nos permite um link direto com aplicativos de fotografia, de furos de sondagem, amostras, de tal forma que enriquece muito a interpretação geológica, o entendimento das litologias, da sondagem, e complementa mais uma base única, digamos assim, de sondagem, complementa o trabalho do geólogo. O 2D Meshing, a parte de merging de superfícies 2D, o algoritmo foi revisado, melhorias nesse sentido, bem interessantes que também vamos visualizar por aqui. A parte de exportação de sessões como um conjunto, então facilita o processo, a rapidez, a gente ganha produção, ganha efetividade no momento de gerar sessões, que pode ser um trabalho às vezes engoroso, uma a uma. Aqui a gente consegue fazer a partir de um layout, aplicar eles todos no projeto, de tal forma que fica bem interessante. Simplificamos o trabalho com polyline e com gislines, simplificar no sentido de reduzir nódulos nas polylines e nas gislines, né? Isso melhora a forma, otimiza o processo de edição com polylines, também uma ferramenta nova por aqui. E Transform Variography no Edge, isso sim acrescenta uma maior funcionalidade ao já muito bom Edge para avaliação estimativa de recursos,
novidades nesse sentido. E também, como não podia deixar de ser, a gente melhorou o Vue para permitir um melhor compartilhamento das informações, publicar os seus modelos, compartilhar com a turma, num ambiente web, gerando vistas, gerando slides. Então, isso está bem interessante também. E, claro, melhorias no processamento com relação ao Central, nossa plataforma de gerenciamento de modelos, no upload, no download de arquivos. Então, está mais rápido, está mais eficiente com essas melhorias. Bem, dito isso, a gente inicia aqui, então, com o Sequent ID, esse fluxo de trabalho mais uniforme entre os produtos da Sequent. Então, todas as soluções Sequent agora trabalham com o mesmo sistema de login, através do seu e-mail cadastrado, através da sua senha, e você tem acesso a uma grande funcionalidade, você tem acesso ao software, e com isso os IDs, agora que antes eram o ID Leapfrog e o ID Geosoft, passaram a ser o seu único Sequent ID. Então, com esse ID, você tem acesso ao MySequent, onde vocês já, antes era o MyLeapfrog, antes a gente conseguia ver bibliotecas, fórum de usuários, novidades, fazer download de novas versões. Então, aqui agora está tudo unificado nesse MySequent. Está bem interessante, recomendo ainda quem não se cadastrou, quem ainda não tem o seu Sequent ID, fazê-lo o quanto antes. Bom, antes vocês conheciam bem a questão de criar uma cópia estática nos seus modelos. Agora nós temos essa melhoria, que é o freeze e unfreeze, ou seja, congelar e descongelar. Isso faz com que o processamento de objetos de forma individual durante as edições seja mais fácil, mais efetivo, de tal forma que você não precisa congelar o seu modelo inteiro, você pode congelar simplesmente, como a gente vê aqui na imagem, congelar alguma das superfícies ou congelar algum dos outputs exagerados. Isso também está disponível em outras ferramentas do Leapfrog, por exemplo, na parte de modelo geológico, na parte de modelos de bloco, até na parte de estimativa, você também consegue aplicar o freeze em algum dos processos, de tal forma que outros corram mais rapidamente. E a vantagem é que depois você pode descongelar ou unfreeze e eles serão processados. Isso realmente é bem interessante, bem útil para a gente que trabalha com várias unidades, várias superfícies, e nos dá uma flexibilidade grande e uma eficiência a mais na velocidade de processamento. O Correlation Core em Photos, aqui a gente tem um novo link para o banco de fotos, onde a gente consegue ter acesso a esse aplicativo externo, e aí a gente consegue selecionar intervalos da sondagem ou de uma correlação de sondagem, de forma que ele traz as fotos associadas àquele intervalo. Esse link direto com o Imago, ou com o CoreShed, ou com o aplicativo da ALS, Core Viewer. Então, ele, de uma forma bem direta e bem simples de se configurar e se utilizar, ele nos traz essas informações com bastante nitidez, uma foto com alta resolução,
e isso ajuda bastante, então, para alguma revisão de um intervalo que você tenha dúvida no momento da geração de um modelo. Então, isso a gente ativa ele na própria cena ou numa correlação de sondagem, como eu havia mencionado, de uma forma bem direta. Uma outra melhoria é com relação a superfícies mesh, em 2D. Então, o Interpolan ele pode ser criado a partir de pontos, ou seja, você pode ter uma nuvem de pontos e dessa forma, antes como a gente fazia em 3D, agora a gente tem essa ferramenta do 2D Interpolan Mesh, ela é muito mais eficaz, ela te permite uma série de funcionalidades, é, bem interessantes que a gente vai ver na parte prática, vou demonstrar alguma coisa, porém ela pode ser utilizada como alternativa para a geração de malhas de forma mais rápida, suavizada, que a interpolação 3D tradicional. É bem interessante que ela funciona muito bem como para dados verticais orientados, então, a partir do momento que você tiver, por exemplo, uma superfície de tendência, com uma orientação, aqui você consegue gerar uma mesh disso, e ela nos permite fazer o merge entre essas duas meshes, de uma forma a gerar uma mesh resultante bastante mais bem formada, digamos assim. Então, para atualizações topográficas mensais, isso é bem útil, você consegue interagir a superfície de um mês com a do mês seguinte. Você consegue também gerar uma mesh a partir de pontos de colar, por exemplo, e atualizar isso na topografia. Ou vice-versa, atualizar os colares na topografia ou a topografia nos colares, né? Isso depende da ordem com a qual você seleciona ela aqui nessa interface que a gente está vendo aqui na tela. Ela também te permite controlar um buffer, distance, uma resolução. Então, com isso, a gente tem um excelente resultado de merge mesh. O Continuous Color Map também nos dá mais flexibilidade na geração de legendas para colorir, por exemplo, informações de sondagem ou alguma outra informação modelo numérico, por exemplo, onde a gente tenha um range de valores e você queira, por exemplo, criar cores para representá-los, a variação de teor, por exemplo, partindo do menor para o maior, então a gente consegue trabalhar com mais pontos, né, ou seja, agregar mais bins para dar um efeito mais detalhado em termos de cores. Então, uma rápida geração de múltiplas curve points, eu chamo de curve points, seria justamente esse efeito aqui que a gente vê aqui no gráfico. Então, a gente consegue ajustar para esse ponto aqui de uma forma muito flexível. E a gente consegue usar diferentes modelos de curvas para gerar esses curve points. Então, aqui embaixo a gente tem essas options, e isso nos permite, então, uma maior flexibilidade na aplicação da ferramenta. Como não podia deixar de ser, a interação com a Geosoft cada vez mais presente, mais frequente. A gente tem agora no Leapfrog 5, nós temos uma pasta Geophysical Data Folder, ou seja, uma pasta específica para carregar os dados os dados geofísicos, magnetometria, ou de IP, ou qualquer 2D Geosoft Grid que você queira trazer, tanto quanto grid vertical, quanto horizontal, e também a gente consegue aplicar esse discreto Color Map compatível com essas visualizações, compatível com um melhor
de tal forma a realçar melhor a distribuição de valores desse grid. Então, uma ferramenta visual de fácil interpretação para ajudar cada vez mais o geólogo no seu trabalho de modelamento. A questão de Simplify lines, seja Gisline ou Polylines. Então, a gente, a partir do momento de uma polyline criada, a gente consegue reduzir a quantidade de nódulos e deixar cada vez mais esses objetos polyline ou Gisline mais leves. E isso tem um efeito direto, né, quando você faz os ajustes de alguma superfície, de algum sólido com polylines. Com relação a cross-section, a parte de plotagem, aqui a gente consegue exportar o batch evaluation de uma forma com um simples clique. A gente consegue aplicar avaliar várias sessões naquele modelo, de tal forma que o processo agora ele é muito mais rápido. E bom, já era interessante da forma nas versões anteriores. Aqui ele tem essa facilidade assim, você aplicar múltiplos cross-section simultaneamente. Transform Variography, isso só está disponível para quem tem o Edge, então eu não vou me deter muito aqui. Parte da nossa audiência ainda não tem o Edge, mas de qualquer forma serve como informação. Aqui é uma ferramenta a mais que o módulo traz para nos permitir aplicar essa variografia Transform para aprimorar a compreensão dos dados, de tal forma que com isso a gente consegue melhorar ou flexibilizar a forma, o ajuste do variograma, né? Então, essa ferramenta ela é muito aplicada quando a gente, por vezes, tem um conjunto de dados complexos e isso na obtenção de um variograma experimental não é tão imediato, né? De tal forma que a gente precisa ajustar um modelo variográfico e isso é um pouco trabalhoso. Então, para facilitar esse trabalho, é que a gente incorporou o Transform Variography, um recurso utilizado comumente em outros softwares de geoestatística, e a gente não poderia deixar de tê-lo. Isso faz com que a gente consiga tratar melhor, por exemplo, situações controversas, como o capping. Isso dá bastante discussão, tem geoestatístico que aplica, tem outros que não, mas aqui, então, a gente consegue aplicar essa ferramenta de tal forma a permitir transformar o seu conjunto de dados numa distribuição gaussiana, limitando esses efeitos anômalos e de tal forma que a gente consegue construir o variograma típico de uma maneira mais fácil. E isso, com isso, o efeito do capping ele fica removido, né? A parte do normalize seal também, o semivariograma ele também fica bloqueado, e com isso você consegue então fazer um ajuste do seu variograma nos dados transformados, e depois é muito importante a gente aplicar um processo de back transform, ou seja, você vai obter um sumário dos parâmetros variográficos obtidos com aquela informação transformada, e isso já te dá a informação do seu elipsoide, de dimensões, orientações dos seus elipsoides, e aí você simplesmente
faz alguns ajustes para poder aplicar a krigagem com esses parâmetros, com a informação, né, com o seu raw data ou com seus dados compositados. Então, uma ferramenta bem interessante. Também vou demonstrar na prática como que ela funciona. Tivemos algumas melhorias na parte de processamento, o software ficou mais veloz com relação a processos de backflagging em modelos, onde agora, por exemplo, uma pequena área, você consegue restringir e aplicar um backflagging, não necessariamente em toda a sua informação, em todo o seu conjunto de sondagem, mas uma área de interesse, por exemplo, e também uma melhor programação dos processos para maximizar as atividades concomitantes, então processos que rodam ao mesmo tempo. O software agora ele faz um sequenciamento mais mais efetivo. Aqui, com relação ao View, esse aplicativo para publicar, compartilhar informações geradas no Leapfrog, a gente consegue gerar slides de vista, objetos na cena, a gente consegue, então, publicar esse link, um link com essas informações num website interno da empresa, ou um website que você tenha, porventura, interesse em compartilhar com alguém. Então, essa ferramenta ela vem muito nesse sentido de te permitir gerar slides. A gente tem uma série de recursos internos para permitir uma melhor compreensão do projeto. Isso você pode aplicar com qualquer stakeholder envolvido no seu projeto, desde caso você queira gerar modelos ou sessões, ou passar um link desse modelo para o pessoal da sondagem, por exemplo, ou para outros geólogos envolvidos na parte de exploração, para eles acompanharem como que está se desenvolvendo o modelo, ou até mesmo para gerentes, gestores do projeto, também é uma ferramenta bem eficiente nesse sentido. Com relação ao Central, a gente tem aqui melhorias no download de projetos, isso tudo para otimizar o fluxo de dados entre a nuvem ou entre o servidor. Então, a gente consegue fazer o download somente de arquivos que não estejam na sua local copy. Então, o software ele inteligentemente reconhece algum arquivo novo gerado, e aí com isso você então não precisa fazer o download do projeto como um todo, simplesmente dessas novidades. Bom, vou mostrar aqui para vocês na prática como que essas melhorias estão disponíveis. Vou acessar um projeto aqui no Central. Eu tenho esse projeto aqui já em edição, de tal forma que a gente consegue visualizar essas melhorias. A interface continua a mesma, porém com essa novidade da pasta de geofísica que eu havia comentado, né? Então, aqui, para começar, a gente já pode trazer, por exemplo, um modelo de susceptibilidade. Aqui a gente tem o link direto para uma importação de modelos 2D, um grid 2D, como melhoria. E temos aqui alguns modelos algum trabalho aqui de geofísica já realizado. Temos essas duas seções, tanto vertical quanto horizontal, e temos uma sondagem também correlacionada a esse projeto. Então, com relação a, por exemplo, a parte do imago, ou a parte de fotos, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, deixa eu tirar isso aqui da tela. Então, aqui a gente tem a possibilidade de, por exemplo, deixa eu trazer o colar, e aí a gente consegue
a partir de um link direto. Eu cliquei aqui na amostra, aí numa outra tela, ele mostra o link com a sondagem que você tinha, o intervalo que você clicou, e você pode observar que a foto ela tem ótima resolução, então com isso te ajuda na parte de interpretação. Você aqui consegue fazer uma diferente configuração com relação a essa ferramenta, no sentido de ver a sondagem através a sondagem como um downhole ou como um core boxes. Isso a gente consegue visualizar facilmente. E aí eu vou trazer onde eu tenho informações, onde eu tenho o link dessa caixa. Por exemplo, então, com um simples clique em um intervalo, eu consigo abrir o ímago, e agora sim vocês vão ver então a sondagem através de caixas, ou se eu alterar a configuração da ferramenta, eu consigo visualizar através da sondagem como um todo, e aí eu vou clicar até numa outra amostra, e aí eu tenho o linkzinho pré-definido, e aí ele nos traz a sondagem como furo, aqui, essa aqui que eu cliquei, e aí a gente então tem a foto de todo o perfil do furo organizado dessa maneira. Outra forma da gente trabalhar com isso seria, como eu mencionei, fazendo planejando sondagens. Você poderia até visualizar elas como fazendo a correlação de sondagem, né? Aqui dessa maneira, se por exemplo correlacionando alguns furos, eu posso, ao clicar no intervalo aqui e clicar lá no aplicativo de foto, ele nos traz a correlação direta. Aí ele aparece em outra tela. Ele nos traz aqui o intervalo selecionado. Bom, isso com relação à foto, está disponível. A parte do Color Map, por exemplo, bem interessante, aquelas novidades com relação à definição de uma legenda de cores. Então, vamos mostrar isso rapidamente por aqui, trazendo sondagens com informação de química. E aí, com isso, no caso do ouro, por exemplo, eu consigo gerar uma new color map, seja contínuo ou discreto. Essa é a novidade por aqui. E aí eu tenho, então, como configurar, por exemplo, se eu quiser criar mais point curves, aquilo que eu estava comentando com vocês, eu consigo definir um outro bin por aqui, diminuir isso, por exemplo. Então, a gente consegue ter mais representatividade das faixas de teor, e isso, então, nos representa melhor essa distribuição de cores. Podemos fazer através de histogramas, também nos dá esse recurso. E aí a gente consegue colorir, veja lá que muda o padrão de cores. Nesse caso, se eu quiser caracterizar valores de mais baixo teor, né, predominantemente nessa cor verde, e eu também posso aplicar aquelas paletas que vocês já conhecem, já estava disponível antes, mas também nos dá uma sensação visual
curiosa. Bom, essa aplicação do Color Map, ela está disponível em todos os elementos onde a gente consegue gerar grades de cores em outros processos, para o modelo de blocos também. Então, conforme vocês forem utilizando o software, a gente podem ir explorando essas novidades. E também tem a opção do Discrete. Aqui, também com relação às polylines, eu não acredito que não seja necessário a gente discorrer sobre ela aqui, já mostrei na apresentação PowerPoint. Eu queria gastar alguns minutinhos mais aqui com relação à variografia, transform, que isso é bem interessante. Então, deixa eu tirar isso aqui da tela. Eu vou dentro do estimation, a gente então consegue processar a raw data, ou a informação original, de uma forma a poder então criar um modelo gaussiano mais fácil de interpretar. Então, por exemplo, para esse domínio específico que queremos variografar, queremos estimar, então a gente tem valores de ouro e definidos por aquele domínio. E o que o software faz quando a gente aplica essa ferramenta, ele nos dá a possibilidade de criar um transform values, né? Então, para eu criar um novo, eu deveria criar aqui uma nova estimativa. Vamos fazer isso rapidamente por aqui, por exemplo, um domínio C, de maior interesse, e aí eu vou fazer para o ouro. E aí aqui ele me permite, então, eu definir o tipo de hard boundary ou soft boundary que eu tenho nessa vizinhança, mas ele também me permite criar aqui no modelo 2 que eu estou criando aqui embaixo, essa transformação dos valores. Os valores muito erráticos, os valores, aquela distribuição bem adversa que eu tinha no momento, eu consigo transformá-lo, padronizá-los numa distribuição gaussiana mais efetiva, e ele sempre cria esse NS aqui na frente. E aí a gente consegue, inclusive, comparar, através de uma estatística, uma ferramenta nova. A gente tem a gente pode fazer um histograma dos dados original ou dos dados compositados, e a gente tem esse Eremit Fit, que é justamente gráficos, aonde o software nos traz ele faz uma sequência de modelos polinomiais e encontra a melhor alternativa e descreve essa curva, então, aqui na forma do Back Transformed Data. Isso aqui, então, a gente consegue ver o quanto que ele transformou em relação à informação original. Então, é um comparativo bem eficiente, bem interessante, que está aqui disponível no Edge. Bom, então, voltando aqui à questão do modelo variográfico, deixa eu pegar um modelo já criado. A gente tem, dentro do Spatial Model, a gente tem como, então, agora, botão direito, New Variogram Model, isso é a ferramenta de sempre, e aqui está a New Transformed Variogram Model, e isso, o que ele faz é simplesmente, ele abre um modelo variográfico, e aí feito em base àquela transformação aplicada nos dados originais, né? E aqui a gente ajusta os variogramas, que nem a gente fazia anteriormente. Você consegue ajustar os eixos de maior variabilidade.
e a gente tenta, então, encontrar a melhor forma para o elipsoide, que agregue uma menor variância possível, e feito isso, a gente aplica o back transform, né, onde ele vai extrair os valores das estruturas, os valores de orientação e tamanho desse elipsoide, e com isso você então consegue terminar ou processar a sua estimativa, ajustando algum parâmetro já com dados originais. Então ele simplesmente transformou para poder criar o melhor variograma e voltamos então à informação original que você dá sequência nos processos de krigagem. Bom, então, basicamente, como melhoria dessa nova versão, nós temos essas funcionalidades. Como eu mencionei inicialmente, é um conjunto de ferramentas novas, estou recapitulando aqui para vocês, e elas estão disponíveis. Façam aí, por favor, o seu login no Sequent ID para poder ter acesso a essas informações. Bem, com isso chegamos aqui ao final desse webinar. Joia, muito obrigado. Até a próxima.